Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Bruna, esse é o I'm Nursing e eu estive muito ocupada no segundo semestre do ano. Eu quase não consegui gravar nada, eu não consegui ajeitar o vídeo que eu tinha gravado pra ser o vídeo em que eu falava sobre as minhas leituras do segundo semestre do ano. Até agora ele não tá ajeitado, mas eu só queria vir falar rapidinho, agora que é mês de dezembro, né? Eu bolei as minhas metas de leitura pro próximo ano e eu queria falar um pouquinho sobre elas rapidinho mesmo, até porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Enfim, eu tinha ganhado esse caderninho bonitinho. Eu não sou muito de coisa colorida, mas eu achei esse aqui mais bonito, ó, da minha mãe. E acabou que eu resolvi que ele vai ser o caderno onde eu vou escrever as minhas resenhas dos livros que eu li, que eu leio no próximo ano. E eu comecei ele, olha só que coisinha fofa. Muito fofo. Acabei começando ele com a minha listinha de metas literárias pro próximo ano. E, enfim, é uma coisa simples até. Eu tô tentando manter realista, até porque eu não tenho tanto tempo, né? A faculdade acaba comendo muito do meu tempo, então, enfim, eu não fiz nenhuma meta muito absurda. Mas as metas que eu fiz são as seguintes. Primeira meta numérica, né? A clássica. Aquela meta de, quantos livros eu quero ler no ano. Eu, desde o ano passado, o ano passado a meta que eu fiz pra esse ano. Porque eu sei que a faculdade come muito tempo, eu resolvi fazer o seguinte tipo de meta. A minha meta inicial é ler 20 livros. Eu boto uma meta realista, eu sei que eu consigo ler 20 livros, faz muitos e muitos anos que todo ano eu leio geralmente mais de 30. Mas nunca se sabe quando a faculdade vai apertar muito do meu lado. Então eu deixo essa meta como 20, mas se eu conseguir cumprir essa meta de 20 livros cedo, tipo até a metade do ano, aí a minha meta vira 35. Então essa é a ideia. Uma outra meta que também é muito importante pra mim é não comprar nenhum livro na Amazon, porque eu tenho muitos livros. Eu tô olhando pra minha estante nesse exato momento e me perguntando quando é que foi que eu perdi o controle da minha vida, porque infelizmente eu não resisto a um Prime Day, a uma Black Friday. Esse ano eu cometi o erro de comprar muitos e muitos livros que estavam em promoção por R$20 nesses feriados que servem pra enganar a gente, né? E acabou que eu acabei com mais de 100, acho que mais de 150 livros não lidos nas minhas estantes. E eu não posso fazer isso, eu tenho que ter consciência de que eu preciso ler os livros que eu tenho antes de comprar livros novos. Isso é um pouco difícil pra mim, mas enfim, essa é a minha meta no ano seguinte. A minha meta pro ano seguinte é não pedir nenhum livro na Amazon e comprar livros só se eu viajar e, enfim, comprar, sabe, aparecer a oportunidade de eu comprar algum livro que não tá disponível aqui no Brasil, enfim. A minha terceira meta é concluir ao menos 3 séries de livros ou sagas. Eu tive uma meta muito parecida pro ano passado. Eu queria ler pelo menos 4 séries de livros. E eu concluí essa meta exatamente em dezembro, porque eu tinha lido só 2 séries ao longo do ano. E em dezembro eu li mais 2 trilogias, foi bem engraçado. Então essa é uma meta que eu vou deixar pro ano que vem também. E se eu seguir os livros que eu planejo ler no ano que vem, se eu seguir a minha lista, a lista que eu tô planejando e tô fazendo agora, isso não vai ser difícil, mas vamos ver se eu vou conseguir seguir, né? A minha quarta meta, ela é finalmente dar algum destino e decidir o que eu quero fazer com os livros que eu tô guardando numa caixa que tá bem ali no canto da minha sala, que são majoritariamente livros que eu li no começo da minha adolescência e que eu tenho há muito, muito tempo e que eu provavelmente não tenho mais interesse em reler no futuro. E aí eu guardei eles todos nessa caixa porque eu não sei se eu vou vender eles, se eu vou doar, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Então eu deixei eles ali pra ver o que eu faço, ver que destino eu dou pra eles, mas eu quero tentar não manter eles simplesmente por um apego a memórias do passado, porque eu sei que eu provavelmente não vou ler eles. Então eu não quero me manter apegada e me manter segurando e acumulando coisas que eu não preciso ter. Isso é uma coisa muito materialista e eu não quero ser essa pessoa, né? Não quero ser essa pessoa que acumula tralha só porque sim. Então, se eu não gostei do livro ou se eu não pretendo reler ele no futuro, eu quero ter consciência e não manter ele na minha casa, se eu não tenho uma razão pra isso, né? Por fim, não, na verdade. Enfim, quero ver se eu consigo doar ou vender esses livros que eu não quero mais. Em suma, a minha quinta meta
é tentar gravar mais regularmente pro meu canal. Isso é uma meta que ela é só pra mim mesmo, porque eu não... Tipo, quando eu gravo esses vídeos eu não tenho muito a ideia de ter engajamento. Isso seria uma meta nada realista pra mim. Eu sou uma pessoa tímida também, eu não ia querer ficar famosa nem nada disso. Quando eu gravo os vídeos pro meu canal no YouTube, eu geralmente faço isso só porque eu quero manter essas memórias, sabe? Porque eu quero guardar as coisas que eu li pra mim, pra eu poder revisitar com facilidade no futuro. Eu gosto muito de ver vídeos antigos meus, porque daí eu posso ver quem eu era no passado e o que me fazia feliz no passado e quais eram as minhas opiniões no passado e se elas mudaram ou não. Então, quando eu gravo esses vídeos no YouTube, eu gravo eles pra mim, pra minha memória. Mas na segunda metade desse ano eu quase não consegui fazer isso. E eu queria tentar, tipo, manter um ritmo mais estável de gravação. Eu queria voltar a gravar pelo menos um vídeo por mês, fazer uma coisa assim. Então eu quero ver se eu consigo fazer isso nesse próximo ano. Provavelmente vai ser muito difícil, porque faculdade, mas enfim. Eu tenho outras metas que eu escrevi depois dessa sexta, mas essa sexta são 25 livros que eu quero tentar ler em 2025. Eu acho que eu vou falar dela por último, só porque isso é mais fácil, então eu vou falar logo das outras. Que as outras eu pensei depois, eu vou ler depois. A minha sétima meta é terminar todos os livros que eu tenho emprestados e não pegar mais nenhum livro emprestado de ninguém. Porque isso foi um erro que eu cometi muito esse ano. Como eu falei, eu tenho mais de 100 livros não lidos e ainda assim eu li muitos livros emprestados esse ano. Eu li, sei lá, uns 10. Eu tô lendo meu 10º livro emprestado esse ano. E considerando o fato de que eu já tenho livros o suficiente e não devia... eu devia estar focando em terminar os meus próprios livros e lidar com a bagunça que eu consegui pra mim mesma, ao invés de, ser ambiciosa e querer ler os livros que não são nem meus, entende? Eu quero, lidar com a minha bagunça primeiro e depois eu leio livros emprestados de outras pessoas. Mas eu fiz muito isso esse ano. Eu li toda a série de Provações de Apolo e também o livro do Nico D'Angelo, né? Então são 6 livros emprestados de uma amiga. Eu li Amor em Tempos de Cólera, emprestado de um outro amigo. E eu tô lendo Instrumentos Mortais agora, emprestado de uma amiga. E eu tenho mais um livro emprestado de outro amigo. E esses amigos são 4 amigos diferentes. Todos esses amigos que me emprestaram livros esse ano são 4 amigos diferentes. Então eu quero tentar parar de fazer isso. Não parar de pegar livros emprestados ou emprestar livros, até porque empréstimo de livros é uma coisa que é muito legal, né? Esse compartilhar de livros é uma coisa que eu acho que é essencial de se fazer quando você lê livros, né? É uma coisa essencial de fazer, é dividir aquilo que você gosta com as suas pessoas próximas, mas como eu falei, eu quero tentar dar uma pausa nisso por razões de... Eu arranjei muitos livros pra mim mesma. Eu acho que é melhor investir o pouco tempo que eu tenho em lidar com o que eu arranjei pra mim mesma, ao invés de querer o que não é nem meu. Entende? Enfim. E a minha última meta, a 8ª meta, é ler mais 2 ou 3 livros da Lígia Fagundes Telles. Por quê? O que acontece? Eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, ela é a minha autora brasileira favorita. E há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei uma meta de ler todos os livros dela. E essa meta tá indo bem, ela tá progredindo num ritmo devagar. E isso é bom. Eu meio que, inclusive, eu comecei essa meta rápido, mas eu comecei a desacelerar ela justamente porque eu pensei, poxa, a Lígia já morreu. Então, a partir do momento que eu terminar de ler toda a obra dela, eu não vou ter mais nenhum material novo dali pra frente, entendeu? Então eu devo saborear esses livros com calma. Então eu comecei essa meta, primeiro eu li As Meninas em 2021, e depois no comecinho de 2022 eu li Disciplina do Amor, e eu fiquei tá, eu acho que eu quero tentar ler todos os livros dela. E aí, no ano de 2022 mesmo, eu já li várias coisas, uma atrás da outra. Eu li Cinada de Pedra, depois eu li Verão na Aquário, depois eu li As Horas Nuas, depois eu li Antes do Baile Verde, e aí eu já comprei os livros todos dela de contos, então eu fui indo muito rápido. Aí eu li em janeiro desse ano, não. Quando que foi, meu Deus? Tô confusa já. O que foi ano passado e o que foi esse ano, pra falar a verdade. Mas eu li, a questão eu li Seminário dos Ratos, eu acho que esse ano, eu acho mais cedo esse ano. Eu li Seminário dos Ratos e eu comecei a ler A Estrutura da Bolha e Sabão. E por alguma razão,
eu parei de ler a Estrutura da Bolha de Sabão no meio. Inclusive, meu marca página favorito ainda tá no meio de A Estrutura da Bolha de Sabão. E eu acho que eu parei de ler justamente porque eu tive esse baque meio... Eu acho que eu parei de ler naquele momento, eu parei de ler porque eu tava muito ocupada e não tava conseguindo dedicar a atenção que eu deveria. Mas eu não continuei porque eu fiquei, poxa, tem poucos livros da Lígia ainda pra eu ler. Eu não quero que isso acabe. Mas aí, eu também nunca mais peguei nenhum outro livro dela. E eu tenho vários livros dela na minha estante me esperando. Eu tenho todos os outros livros que eu ainda não li. Eu tenho A Estrutura da Bolha de Sabão, A Noite Escura e Mais Eu, Passaporte pra China, Invenção e Memória Durante aquele Estranho Chá e Um Coração Ardente. E eu tô pensando, poxa, ao mesmo tempo que eu quero saborear ele devagar, eu também não quero parar de progredir nessa minha meta. Eu também não quero deixar os livros que eu já comprei aí parados na minha estante. Então eu ainda não sei se eu quero ler 2 ou se eu quero ler 3 livros da Lígia esse próximo ano. Eu acho que eu vou ficar em só 2. Eu acho que 2 livros da Lígia por ano é uma boa quantidade, porque daí eu vou estar progredindo, mas eu vou poder arrastar ainda o pouco que eu ainda tenho da obra dela de Desconhecido por mais tempo. Então, eu acho que eu vou ficar em 2 mesmo. E por fim, os 25 livros que eu quero ler em 2025, eles não foram decididos com base em... Esses são os livros mais interessantes. Esses são os livros que vão me trazer mais bagagem cultural, mas sim escolhidos com base em... Eu tô adiando isso aqui há muito tempo, eu acho que eu devo fazer isso, sabe? Uma coisa mais assim, mas eu quero realmente tentar me ater a essa lista pra poder fechar vários ciclos na minha vida, e eu vou explicando conforme eu for mostrando a lista. Primeiro, eu quero ler muito Desencontrada e Indomada, que são os últimos 2 livros da série Perdida, da Karina Ricci. E aí você fala, Bruna, você nem é fã de romance, por que caralhos? Bom, eu li Perdida há muito tempo, eu tinha 12 ou 13 anos quando eu li pela primeira vez, e na época só tinha 4 livros publicados, os 4 primeiros, né? Aí lançou o 5º, eu li o 5º, eu adorei o 5º, e aí a Karina Ricci começou a falar que ela tava escrevendo o último, que é Indomada, e ela ficou vários e vários anos escrevendo esse último. Quando ele finalmente saiu, eu já tava mais nessa vibe de... Não sei se eu gosto tanto de romance, eu acho que eu não gosto mais tanto de romance como antigamente, mas eu comprei o último livro ainda assim, isso em 2022, ele saiu em 2021 e eu comprei em 2022, eu tenho quase certeza que é isso. Mas eu comprei ele ainda assim em 2022 pra poder fechar esse ciclo na minha vida. E eu pensei, tá, eu vou reler a série Perdida pra relembrar o que acontece e poder ler o último livro. E aí eu reli o primeiro, reli o segundo, reli o terceiro, reli o quarto. Foi uma experiência que eu achei um pouco chata, sinceramente, porque hoje em dia eu já não gosto mais tanto de romance como eu gostava na época que eu li pela primeira vez. E aí, em vez de continuar e reler o 5º, eu fiquei, vou dar uma pausa. Isso foi tipo em agosto ou setembro de 2022 e nunca mais eu continuei. Então assim que eu voltar da minha viagem, pra minha viagem eu tô levando livros, pra viagem que eu vou fazer em breve, entre dezembro e janeiro, eu tô levando livros que eu realmente tenho muito, muito interesse em ler em breve e que eu, tipo, livros que eu tenho muito, muito interesse, que eu tô pensando, esses vão ser os melhores livros que eu li esse ano. Mas quando eu voltar da minha viagem, eu quero muito trabalhar nesses meus objetivos de ler as coisas que eu tô adiando há muito tempo. Então quando eu voltar de viagem, isso é o que eu pretendo fazer, é ler Desencontrada e Indomada, pra poder fechar de uma vez o ciclo de Perdida na minha vida. E parecido com isso, pra fechar o ciclo, esses são os 2 primeiros, né? Os livros 3, 4, 5 e 6 são os livros emprestados que eu ainda tenho comigo. Eu tô lendo agora Cidade de Vidro, que é o 3º livro de Instrumentos Mortais, e eu tô gostando muito mais do que eu esperava de Instrumentos Mortais. Então, o 3º é a Cidade dos Anjos Caídos, o 4º é a Cidade das Almas Perdidas, e o 5º é a Cidade do Fogo Celestial. Ou seja, os 3 livros que eu ainda tenho de Instrumentos Mortais. De novo, eu não vou levar eles pra minha viagem. Eu não vou levar eles pra minha viagem porque eu acho que é muito arriscado levar livros de outra pessoa numa viagem. Eu não sei, qualquer coisa pode acontecer. Eles podem amassar na minha mochila ou na minha mala, ou eu poderia perder eles, e eu perderia eles longe da minha cidade natal, e eu não teria como compensar. Minha amiga que me emprestou eles por isso, então eu acho muito arriscado, eu não quero levar isso pra minha viagem, mas quando eu voltar da minha viagem de férias, é isso que eu vou fazer. E também Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, que é um livro que um amigo meu me emprestou em meados desse ano, e ele até disse, eu fiquei tipo, eu não sei se eu quero ler esse livro agora, mas ele disse, não tem problema, você pode tipo ler no seu tempo, e eu fiquei, tá, beleza. E apesar desse livro ser muito pequeno, eu nunca mais nem dediquei meio pensamento a ele, e eu tô pensando que eu quero ler ele logo pra poder fechar essa meta de ler todos os meus livros emprestados e não pegar mais nenhum livro emprestado ao longo desse ano. Enfim. E continuando a saga de livros que eu tô adiando há muito tempo ler,
Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que a minha madrasta me deu de presente no Natal de 2021 e até agora, indo pra 2025, eu não li. Eu já emprestei pra um amigo meu, o mesmo amigo que me emprestou, talvez, não, Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, e ele gostou, mas eu fico com preguiça toda vez que eu penso nele, porque ele parece ser um livro de autoajuda. E eu tive experiências muito ruins com o gênero de autoajuda até agora. Tipo assim, eu já li livros de autoajuda na minha vida, eu já li vários. Só que eu acho que nenhum deles foi realmente bom. Tipo, eu dei chances pro gênero. Eu tenho um preconceito que não é realmente um preconceito, porque eu já li livros de autoajuda, já li múltiplos livros de autoajuda bem diferentes, e eu acho que nenhum deles foi realmente bom. Então, quando eu olho pra esse livro e eu penso, ele parece um livro de autoajuda, eu acabo ficando com preguiça de pegar ele. E também Em Fogo Lento, que é um livro que minha avó me deu de presente muito tempo atrás. É um livro de mistério, parece legal, não sei porque eu nunca pego. E Os Dois Morrem no Final, que também, ele parece legal, fui eu que pedi ele de presente, minha madrinha me deu ele de presente em Natal de 2021. Por alguma razão, eu tô sempre levando ele pra viagens. Isso aconteceu muitas vezes, eu levei ele pra alguma viagem comigo e ele voltou comigo sem ser lido. E eu não sei porquê, eu geralmente não sei porquê que isso acontece. Mas enfim, eu quero ver se eu finalmente leio ele em 2025. Os Dois Morrem no Final, né? A gente tem o Hobbit, eu quero muito ler o Hobbit porque eu li Senhor dos Anéis já vai fazer 2 anos. No começo do que vem faz 2 anos. E o Hobbit vem antes do Senhor dos Anéis, né? Então eu provavelmente já deveria ter lido antes de ler Senhor dos Anéis. Não li, então eu quero ler. Eu quero muito ler Frankenstein e O Apanhador no Campo de Centeio, que são 2 livros que eu não faço a mínima ideia de como eu não li até agora, porque eles parecem ser muito meu tipo de livro. Ambos, tanto Frankenstein quanto O Apanhador no Campo de Centeio. E eu mesma acho absurdo que eu não tenha... Os 3 clássicos que eu acho mais absurdos eu não ter lido até agora são Frankenstein, Drácula e O Apanhador no Campo de Centeio. Eu não sei nem como e nem porquê eu não li nenhum desses 3 livros até agora. Então eu coloquei esses livros na minha... Eu coloquei esses 3 livros. O livro 14 é Drácula e o livro 13 é Mansfield Park. Porque a Jane Austen, eu também tinha uma coisa assim... Eu já li quase todos os livros dela e eu costumava ler um a cada ano. Eu li vários dos livros dela bem junto. Eu comecei lendo Orgulho e Preconceito em 2019. Depois eu li A Razão e Sensibilidade entre 2019 e 2020. Depois eu li Northanger Abbey e Emma. Não, eu li Northanger Abbey em 2020, Emma em 2021, Amor e Amizade e Lady Susan entre 2021 e 2022. E depois eu nunca mais li nenhum. E eu tinha ganhado em 2020 um box com Emma, Mansfield Park e a Abadia de Northanger. Não, eu falei Mansfield Park, foi a Abadia de Northanger que eu li em 2020. Enfim, eu ganhei um box com esses 3 livros da minha tia, Emma, Mansfield Park e a Abadia de Northanger. Só que o único que eu não tinha lido tinha sido Mansfield Park. Eu me mudei, mandei esse box pelo correio, pela mudança, e eu nunca mais vi ele. E eu só fui ver ele de novo esse ano. Então, finalmente eu reencontrei esse livro e faz muito, muito tempo que eu não leio um livro da Jane Austen. Eu tentei começar a ler Persuasão no ano passado, mas eu tava muito ocupada com os meus estudos e a minha cabeça estava muito cansada e eu não consegui me forçar a me concentrar numa linguagem mais antiga. Então acabou que eu desisti, mas eu quero muito ler Mansfield Park nesse próximo ano. Não quero mais adiar. Eu falei que eu coloquei Drácula na minha lista e logo depois de Drácula tem Carmila e Pacto de Sangue. E eu quero ler esses 3 livros juntos. Eu quero fazer meio que uma maratona de vampiros pra comparar esses livros diferentes do gênero de literatura vampiresca, né? E, enfim, também porque os três parecem legais, os 3 parecem interessantes e eu não sei porque que eu não li eles até agora. Especialmente Drácula e Pacto de Sangue. Depois a gente tem Admirável Mundo Novo, e eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Eu ganhei esse livro de aniversário no ano passado, da minha mãe. Eu levei ele pra uma viagem esse ano com a intenção de ler e não li, de novo, uma viagem pra praia. E eu acho que eu já comentei antes em algum vídeo do passado que eu gosto muito de ficção científica e eu não sei por que eu leio tão pouca ficção científica por quanto eu gosto do gênero de ficção científica e quanto eu acho ele interessante. E além disso, eu li pouquíssimos clássicos do gênero da ficção científica. Eu acho que os únicos livros que eu já li que podem ser considerados clássicos da ficção científica são Fahrenheit 451 e Flores para Algernon. E Flores para Algernon, eu acredito que tenha sido o melhor livro que eu li em 2022. Tipo, de todos os 63 livros que eu li em 2022, talvez Flores para Algernon seja o melhor deles. Então, eu realmente quero me afundar no gênero dos clássicos de ficção científica. E eu realmente quero começar isso para Admirável Mundo Novo.
E eu não sei porque que eu nunca pego esse livro, ele também é pequeno. Quando eu falo que eu não sei porque que eu nunca pego um livro, geralmente são livros que são pequenos, que eu já poderia ter lido e eu poderia ter lido rápido. Eu não sei porque eu não li até agora, mas enfim. Depois, o livro 18 dessa lista é Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. Também não sei, porque eu não li esse livro até agora. Ele parece muito interessante, a premissa dele é legal. Ele foi o livro mais celebrado de 2022. Eu tenho ele e tenho vontade de ler ele desde então. E também dizem que ele é rápido de ler, então... Os livros 19, 20 e 21 são a trilogia Legend, da Mary Lou, porque talvez eu já tenha mencionado também. 4 anos atrás eu li Warcross e O Jogo do Coringa, que é uma duologia da Mary Lou. E esses livros também entraram para os meus livros favoritos. Eles me fizeram questionar muita coisa sobre a existência humana. E eu pensei, uou, eu preciso ler outros livros da Mary Lou. E aí eu nunca mais li nenhum outro livro da Mary Lou. E eu não sei porquê. Então eu comprei a trilogia Legend esse ano. E eu pretendo ler ela no próximo. O livro 22 é A Outra Volta do Parafuso. Eu costumava assinar do último ano para esse ano a tag curadoria. E eu parei de assinar só porque eu tenho muitos livros na minha estante. Porque todos os livros deles que eu já li eram livros maravilhosos, mas eu li os primeiros 4 livros que eu recebi deles e depois eu não consegui mais. Eu não consegui mais acompanhar porque eu não tive mais tempo. E A Outra Volta do Parafuso é o último livro que eu li foi o livro de setembro do ano passado. A Outra Volta do Parafuso é o livro de outubro do ano passado. Então eu quero ler ele pra continuar a ler os livros da tag e também porque eu já ouvi falar muito bem dele muitas vezes há muito tempo. Então, enfim. Em 23º lugar, a gente tem O Assassinato de Roger Ackroyd, porque eu tenho vários livros da Agatha Christie, porque eu gosto muito dela. E eu acho que um dos maiores clássicos dela que eu nunca li é O Assassinato de Roger Ackroyd. Ele tá até na lista de 1001 livros pra ler antes de morrer, e eu quero poder riscar ele daquela lista. Em 24, a gente tem A Casa dos Espíritos e fato engraçado, da Isabel Allende, né? E fato engraçado, eu tenho esse livro em inglês e em espanhol. E eu tenho um box em espanhol que eu comprei no Uruguai, que tem os 3 livros da trilogia da Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E mesmo tendo esse livro em 2 línguas, eu nunca li ele e eu não sei porquê. A minha ideia é primeiro ler ele em inglês, porque em inglês eu tenho uma compreensão mais facilitada de inglês do que espanhol, que é irônico, mas enfim. Então a minha ideia é ler A Casa dos Espíritos em inglês e logo em seguida ler toda a trilogia em espanhol. Eu acho que isso faria sentido. Então, pois é. E por que eu quero ler A Casa dos Espíritos? Porque eu já li 2 livros da Isabel Allende e os 2 livros da Isabel Allende que eu já li são fantásticos. Um deles, que é Longa Pétala de Mar, foi um dos 4 melhores livros que eu li em 2021. E ele é incrível, ele é um dos meus livros favoritos, ele é muito bom. E por último, em 25º, 1984. Só porque, de novo, é um clássico, é curto. Não sei como eu nunca li. E eu tenho ele há muito tempo. Eu nunca comprei ele, eu só achei na biblioteca da minha avó e peguei pra mim. E até agora eu não li. Os 2 livros que eu achei na biblioteca da minha avó, peguei pra ler e nunca li, são 1984 e Ensaio sobre a Cegueira. Deles é mais fácil, provavelmente, ler 1984. E eu não aguento mais tentar fugir de spoilers de 1984, sendo que é um livro tão antigo e tão famoso. E, enfim, eu quero muito me livrar logo dessa lacuna no meu conhecimento de clássicos. E eu acho que é isso. Essas são as minhas metas literárias para o próximo ano. Não são coisas muito exageradas. Eu acho que a parte mais difícil vai ser se ater realmente a essa lista de próximas leituras que eu devo fazer, que eu fiz pra mim mesma. Até porque eu comprei muitos livros novos e interessantes na minha viagem recente para os Estados Unidos. Eu trouxe muitos livros, muitos títulos que nunca foram traduzidos, e eu tô com muita vontade de ler todos eles. Então, me segurar e ler o que eu devo ler, né, nessa lista, e não esses livros novos e interessantes, eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas de resto, eu realmente espero que eu consiga me ater às minhas metas. E eu acho que a gente vai descobrir isso no ano que vem. Então, adeus.